Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luizito. E hoje o vídeo vai ser sobre atacantes pro meta do BG, do circuito, fechou? Meta de crítico. Então eu vou estar trazendo aí alguns campeões que vão estar ganhando um grande benefício com esse meta e alguns outros campeões que são figurinhas carimbadas, estão sempre aí no nosso deck, mas que não vão estar funcionando essa season. Fechou? Um ano que eu vou estar querendo trazer aqui pra vocês é o Guardião Vermelho, fechou? Esse cara aqui, ele tem um dano muito forte no E2, principalmente. E mesmo que a maior parte, não a maior parte, mas o dano dele seja dividido entre o dano básico e o dano de trauma, que ele coloca, e esse dano de trauma não vai estar funcionando, mesmo assim, o dano base do E2 dele vai estar muito forte, causando 80, 90 mil de crítico, e o meu, tipo, eu não uso suicidas, tá? Então, se você usa suicida, bastante gente vai estar usando nesse meta aí, vai estar dando ainda mais dano. Então, esse cara com certeza vai estar muito bom, causando aí uns 130 mil de dano em cada E2, e depois uns pesadinhos de 25, 30 mil também. Então esse cara vai estar bem forte. Esse cara aqui, ele tem um all-in muito legal. Depois que você consegue fazer a construção aqui, ó, você vai dar E1 e depois E2 no cara. Você vai conseguir acumular bastante provocação e depois o E2 vai dar bastante dano para cada provocação do inimigo. Então, se você conseguir encaixar um E2 crítico com umas 6, 7 provocações e mais uma sequência, você vai tirar uns 150, 200 mil de vida fácil, beleza? O meu aqui é um R2, então todo mundo, não sei, pouca gente vai ter esse cara R2, mas ele vai estar funcionando legal. Outro cara bem interessante aqui vai ser o Hulk, fechou? Esse cara aqui, todo mundo sabe do poder dele, ele é um dos melhores atacantes do jogo. Ele tem bastante potencial no E2, que ele bota o trauma, e isso não vai estar funcionando. Mas em compensação, o E3 dele vai estar bem interessante. Por mais que você não dê o dano no E3, você vai colocar essa vulnerabilidade física ali no cara, que é 10 mil, então é bizarro. E aí, depois do teu E3, você vai estar critando uns 20, 30 mil em cada hit. Eu não tenho uma noção muito boa dele, porque o meu tá R1. Mas eu sei que ele bate muito forte, então depois do E3 você vai acabar com qualquer adversário, fechou? Lembrando, o meu é sem suicida, esse cara é imune a veneno, então ele vai bem com suicida, vai estar um monstro, maravilha? A gente vai ter aqui também o Luke Cage, esse cara aqui, como vocês viram aí no vídeo que eu fiz dele, ele é muito forte, ele countera muitos campeões, ele anula a classe mística e tem muito, muito dano. Então, batendo. Como é que funciona? Campeões que têm em seu kit um aumento de ataque, normalmente eles sinergizam muito bem com o crítico. Então, o Luke aqui, ele ganha ataque para cada debilitação do oponente. Então, você já vai ter um aumento de ataque nas base dele e mais o crítico que aumenta ainda mais seu ataque. Então ele começa a bater muito forte, como vocês viram lá no vídeo. Ele realmente tem um dano muito bom e só critando ele vai matar os caras muito rápido, não vai anular praticamente todos os místicos, então vai ser um campeão excelente, fechou? Pulando aqui, a gente vai ter o último campeão que está se favorecendo bastante nesse meta, que vai ser a Photon. Pelo mesmo motivo que eu falei ali do Luke Cage, ela, depois da construção, ela tem um aumento de ataque, as fúrias aumentam o dano dela. Então, você vai ter um campeão com aumento de ataque, batendo crítico, então vai ser ainda mais forte. Particularmente, eu acho ela um pouco abaixo dos outros. Ela é mais uma híbrida, enquanto os outros não. Eu gosto pessoal meu, eu não gosto tanto assim da Photon, então eu não acho ela uma defensora tão insana, nem uma atacante tão insana, mas ela vai estar muito boa. Sei que bastante gente tem ela upada, então ela vai ser um ótimo campeão, aí, tanto defensivamente quanto ofensivamente, fechou? Passando aqui para alguns campeões que vão estar perdendo um pouco de poder nesse meta, quero falar um pouco sobre o Porco-Aranha. Esse cara aqui, ele tem o dano, basicamente todo dele é de ferrão poderoso. E como a única coisa que vai estar funcionando é ataque básico, dano direto de ferrão, de debilitações, esse tipo de coisa não vão estar rolando, então ele vai estar perdendo bastante. Ele ainda vai ser um campeão legal ali. Lembrando, todo campeão que eu falar aqui que vai perder, quase todos eles vão continuar batendo crítico, mas são campeões que dependem de um dano direto, um dano de explosão, um dano de debilitações. Então, sim, eles vão continuar funcionando, você vai conseguir bater o crítico, mas a principal fonte de dano deles vai ser o outra coisa que não o ataque básico. Então, eles vão acabar perdendo um pouco. Como é o caso aqui do Escorpião. Ele. Praticamente o dano em todo dele é de debilitação, seja de dano direto ou de debilitação. Eu não, pra ser sincero, eu não sei exatamente como esse cara funciona, porque ele chegou muito tarde na minha conta, então eu nunca upei, mas ele vai ser um cara que não vai estar funcionando nesse meta.
Assim como o Tocha. O Tocha é outro boneco que no começo do BG ali ele era muito forte, antes de ter 7 estrelas e tal. Aí conforme o jogo foi evoluindo, eu não botei ele R5, não botei Ascensão, então o meu ficou pra trás, eu já não uso ele. Mas eu sei que tem bastante gente que tem ele no deck, R5 acendido, ele faz bastante coisa ainda. Ah, mas ele não vai estar funcionando, o dano dele é inteiramente de incinerar, então esse cara aqui pode tirar ele do deck, ele não é híbrido nem nada do tipo, então realmente não vai ser uma boa. E por último a gente tem aqui o Mancha, esse aqui é outro cara que eu não gosto muito dele, eu sei lá, eu nunca tive ele, mas eu não curto muito a jogabilidade. Mas ele é um cara que também depende totalmente de ruptura, né? O dano no especial 2 dele, que ele bota bastante ruptura, não vai estar funcionando. Então, vai ser um cara que, a menos que você não tenha outros muito upados, ele pode atrapalhar um pouquinho ali da defesa, mas no ataque ele não vai estar funcionando. Partindo aqui para a classe de habilidade, a gente vai ter pouquíssimos campeões que vão realmente ganhar alguma coisa nesse meta. O único que eu acho que vai ficar melhor do que o normal é o Massacre. Ele tem uma mecânica muito legal, ele já bate bastante crítico naturalmente. E quem nunca morreu para morrer ou perdeu uma perna para um E2 do Massacre que você acabou tomando no bloco, né? Então vai ser mais ou menos a mesma coisa, você vai conseguir causar esse acerto crítico no bloqueio do cara. Então, é só interceptar ele, forçar ele a ficar recuado, soltar o E2 no bloco, que esse cara vai capotar praticamente qualquer um, principalmente os 7 estrelas. Pouca gente tem os 7 estrelas. Normalmente quem fez o desafio opta por pegar o Stark, mas mesmo assim, ahn, esse cara 6 estrelas vai estar muito, muito forte. Campeões de habilidade, em sua maioria, vão estar perdendo bastante nesse meta. Então, o primeiro caso é o da Kate, né? Essa boneca aqui é uma das mais fortes do jogo, a melhor de habilidade disparada. E o dano dela é basicamente todo de onda de frio. Então, no ataque básico ela não faz muita coisa. Então, praticamente você pode tirar ela do deck também. Ela não serve pra nada defensivamente. E ofensivamente ela também vai estar praticamente inútil. É uma pena, boneca da hora. Mas esse meta aí vai estar morta. Outra nessa vibe é a Tilt. A Tilt é, junto com outro campeão que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo, a Kabam vai lá, dá o campeão de graça, um campeão muito forte, toda a comunidade fica feliz, pô, legal, ganhou um campeão top, e aí no próximo meta a Kabam vai lá e já não vai jogar. Então a Tilt é um desses casos, o dano dela é totalmente de sangramento, então também não é uma boa, ela pode atrapalhar ele defensivamente, botar um sangramentinho chato, mas ofensivamente ela vai perder a maior força dela, então não é um bom campeão, fechou? Passando aqui agora para a principal classe desse circuito, a classe que mais vai se beneficiar, que é a Mutante. A gente vai ter primeiramente aqui a Dominó, que é uma campeã muito forte, que tem ataque especial muito forte, e o E2 dela, se crita, é muito roubado. Como a maioria dos mutantes que eu vou falar aqui, principalmente os que ganham proeza, a Dominó é uma das poucas que não tem proeza no deck, e no kit, e mesmo assim ela tem um especial muito forte. Mas todos os mutantes no geral vão ganhar proeza, e a proeza sinergia muito bem com o crítico, porque você vai estar aumentando o dano do seu ataque especial, e aí se critar vai aumentar ainda mais. Então, praticamente todos os campeões mutantes que ganham proeza vai estar muito, muito forte. Então, como eu falei, alguns campeões aqui mutantes que ganham proeza é a Tempestade X. Ela tem um dano muito explosivo no E2, ela ataca 3 raios. E a chance crítica dela geralmente deixa a desejar. Você comemora, se ela crita 1 ou 2 raios ali, você já fica feliz. E ele chega a bater 80, 90 mil, dependendo. A minha R2 sem suicida. Então, se você conseguir critar o especial inteiro, ela vai causar fácil uns 200, 300 mil de dano, dependendo. Vai dar praticamente cai qualquer um. Então, na mesma pegada da Tempestade X, a gente vai ter aqui a Tempestade Clássica. Ela no começo do jogo, não o começo, mas até ela ser modificada ali, eu não lembro quanto tempo foi, uns anos atrás, ela era considerada, tipo assim, o campeão com o especial mais forte do jogo. Ela tinha uma duplicação que aumentava o dano do especial dela, eu não lembro exatamente como que era, mas ela ainda é um campeão, acho que ela ficou até melhor, né? Mas o especial dela também é muito forte, principalmente o E2 aqui. Você vai acumular umas proezinhas ali e dá um E2 totalmente crítico e vai causar muito, muito dano. Parabéns aí pra quem tem ela de 7 estrelas ou pra quem tem ela 6 estrelas também. R4 acendida ali já vai estar interessante no deck. Outra campeã aqui, agora um pouco mais recente, é a Pó. A Pó é uma campeã muito forte, híbrida. Geralmente você vai usar ela defensivamente, mas principalmente nesse meta ofensivo ela vai estar muito boa. Também, mesmo esquema, ganhando as proezas, acumulando, ela consegue fazer rotação de soltar vários especiais seguidos. Então vai ser uma campeã que vai estar bem forte e vai conseguir fazer bastante luta. Fechou?
Principalmente aí com o E2zinho dela, que eu acho que é a principal fonte. Ela é uma campeã que eu queria muito ter tirado desde que ela chegou no Titã. E infelizmente não consegui. Mas ela vai estar muito forte pra quem tem. O Professor X é mais um campeão que consegue soltar vários ataques especiais. Como eu não tenho ele, eu não sei se a rotação dele no BG acaba sendo rápido o suficiente, mas eu sei que depois de fazer a rotaçãozinha dele ali, a construção, ele consegue soltar vários especiais seguidos, então você vai dar E2, E2, E1, E2, E1, E1, sei lá. E se você. A real é que nem precisa de tanto, você critando todos os ataques especiais, ele com certeza vai matar o cara antes, porque é mais um campeão de proeza que acumula muito dano no especial e critando ele vai capotar qualquer um. Esse cara aqui é outro, ele brilha em praticamente todo o meta do BG. É, dependendo do ranking desse carinha, de quem ele vai enfrentar, você não precisa construir nada, você só vai para 2 e bate. Se ele critar algum hit, você vai matar o cara. Normalmente você usa a relíquia do Gambit justamente para isso, que é para aumentar a chance crítica dos especiais. Então, nesse meta onde você vai ter o especial crítico garantido, esse cara aí praticamente só bater, chegar no E2 e matar o cara. O Gambit é um cara que ele não tem muito espaço no jogo. Geralmente, se você pega ele, você fica meio triste. Ele é um campeão bem legal, ele tem um especial 2 muito forte. A questão é que ele precisa demais do crítico. E acaba que você fica ali, você segura o bloqueio, às vezes toma uns dano no bloco, aí você solta um pesado no cara, acumulou, fez a construção dele, soltou o E2, 30 mil de dano, porque ele não critou. Então, esse meta vai estar resolvendo esse problema dele, dando o crítico garantido. Porque se esse cara crita o E2, ele dá praticamente K em qualquer um. Então vai ser um campeão bem legal se você gosta dele. Inclusive o Samuka, ele é muito fã do Gambit, né? Já cogitou até botar R3 e tal, se duplicasse. Então, esse meta aí ele agradece. Se você tiver o Gambit até R1 ou R2, vai ser um campeão muito legal que vai conseguir fazer muita luta. A gente vai ter aqui na mesma pegada o Bispo. O Bispo é um campeão insano. Ele é um ótimo híbrido, embora atualmente ele já não mate mais tanto assim na defesa, mas no ataque ele continua sendo muito bom. Ele coloca assim a debilitação de incinerar depois do E2 e ele não vai ter esse dano, mas se você colocar ele contra uma habilidade e ele for R2 pelo menos, você vai dar um E2 ali com umas 30 proezas e o cara não vai sobreviver. Você não vai precisar do incinerar porque não sei quem já viu o vídeo dele lá no RDL, esse cara tem o recorde de fazer o soldado mais rápido. Eu acho que em tipo 3 segundos ele já entra com duas barras, dá um apararzinho ali e dois e ele acho que crita 170 mil, os raios, uma parada assim. Então, esse cara aqui vai dar críticos de 100 mil no especial. Cada tique, eu acho que ele dá uns 3 tiques de dano. Vai causar uns 90, 100 mil de dano cada um e vai matar praticamente qualquer oponente. Outro carinha muito forte vai ser o Magneto. Eu tô usando aqui o branco, que bastante gente pegou ali no último evento que teve, mas também serve o vermelho, que é campeão favorito do Luizeira aí, canal do Luizeira lá que eu falei. Ele adora o Magneto, então nesse meta ele pode comemorar. Porque por mais que o principal dano do Magneto seja no E3, o E2 também é muito forte. Então se você farma as proezinhas dele ali, farma umas 30 proezas e ao invés de ir pro E3 você vai pro E2, intercepta o cara e vai bater muito forte. Tanto esse cara aqui, se eu não me engano, o pessoal fica até no E1 com esse cara aqui. E com o vermelho você pode ir pro E2. Vai bater muito. E além de toda a utilidade de counterar metais, né? Então esse cara vai estar muito forte no meta. E por último, a gente tem aqui, finalmente, classe mutante praticamente inteira ganhando nesse meta aí. A gente vai ter o Avok. Eu acho que um pouco abaixo dos outros, porque ele tem uma construção um pouco mais lenta. Você não pode só chegar e soltar o E2. Eu acredito que se não for um R3, não vai ter dano para matar. Então você vai ter que soltar um E1 para farmar suas proezas, depois um E2. Mesmo assim, fazendo isso, a luta já vai praticamente acabar. E além de ele conseguir não fazer contato, ele countera diretamente o massacre, então é um campeão muito legal. Ele tá muito forte, mas acredito que um pouco abaixo dos outros que eu falei aqui. Mas ainda assim, muito, muito bom. Falando um pouco sobre campeões que vão perder dos mutantes, a gente vai ter primeiramente o Massacre. O Massacre é um dos campeões mais fortes do jogo, se não o mais forte atualmente. Mas nesse meta ele não vai estar funcionando no ataque, porque o dano dele é praticamente todo de degeneração. Você solta o E1, bota uns neurochoquezinhos, depois transforma tudo em degen, e ele vai estar perdendo esse dano. Então, você não vai tirar ele do deck, ele continua sendo um excelente defensor, mas no ataque não recomendo usar ele, maravilha? Pulando aqui direto, a gente já vai ter o Senhor Sinistro, que é mais ou menos a mesma coisa, ele vai ser talvez o defensor mais forte do meta,
pouquíssima gente vai conseguir fazer ele, mas no ataque o dano dele depende todo de degeneração e ele também não vai estar desempenhando bem. Assim como se você entrar sem uma resposta para ele, ele vai sair 100% na defesa. Se você entrar com ele no ataque, dificilmente você vai conseguir derrubar alguém só na força do ataque básico. Outro campeão que vai estar perdendo é o Arcanjo. O Arcanjo, ele é mais ou menos a mesma parada do Tocha. Ele é muito forte. Quando lançou o BG, ele era um dos principais atacantes. Conforme o jogo foi evoluindo, foi vindo 7 estrelas, algumas pessoas uparam ele, R5, acenderam, outras não. É o meu caso, então eu nem uso ele faz tempo, mas também todo mundo que usa ele, esse meta ele não vai estar funcionando. O dano dele é totalmente secundário. E na defesa esse cara nem existe. Então é um boneco que não vai ajudar em nada se você deixar ele no deck, fechou? E a gente vai ter aqui também uma campeã que eu particularmente não gosto. Eu sei que ela countera a classe habilidade praticamente toda. Ela não tem dificuldade contra nenhum desses campeões, mas a questão dela é o dano. Assim como, pô, o Luke. O Luke countera a classe mística inteira e ainda bate muito forte. Essa mulher countera sim a classe habilidade, mas não tem dano praticamente nenhum. Então eu não gosto dela, não acho legal, mas pra quem gosta também não vai estar funcionando, porque o dano dela é muito baseado em incinerar e não vai estar funcionando. Ainda assim pode ser chatinha na defesa, às vezes ela dá umas esquivas, ela não entra em contato nos médios, então não dá pra parar, mas no ataque ela não vai ser uma boa campeã, recomendo usar qualquer um dos outros que eu falei ali que vão estar bem mais fortes. Vindo agora pra classe cósmica, a gente já vai começar com o Hulkling, talvez um dos campeões mais versáteis do jogo, tá em todo lugar, faz praticamente qualquer luta, o cara é insano. E eu diria que um dos maiores problemas dele é o crítico. Se vocês olharem aqui, a chance crítica dele é muito baixa, é menos de 18%. Então, geralmente você vai dar um E2 que você não vai critar nenhum hit. Ele vai dar 4 hits de 20 mil. O meu sem suicida, para quem tem suicida, ele bate ainda mais. Então, você conseguindo critar o 2 inteiro vai dar, sei lá, uns 40 mil de dano, mais ou menos. Vai ser mais de 150 mil de dano em um E2. E depois tudo que você vai bater no ataque básico com as duas fúrias vai ser, pô, 20 mil em cada médio. Então esse cara aqui chegou no E2 e ele chega bem rápido, a luta vai praticamente acabar. Se ele não acabar no E2, acaba uma sequência depois. No BG, depois do E2, você já vai ter a relíquia também. Então esse cara vai fazer lutas em 30 segundos, pique fanático, e é isso aí. Outro maluquinho muito forte é o Nova. Eu recentemente upei o meu ali, como vocês viram no último vídeo, eu upei ele. Na real, no último vídeo eu fiquei entre upar ele e o Gladiador. Eu decidi por ele. Além de ser um ótimo defensor, ele também vai ser um ótimo atacante, porque ele tem uma das maiores avaliações de dano crítico. Ou seja, o quanto o crítico aumenta muda de personagem para personagem. E no Nova muda demais. Ele bate muito forte com o crítico. Então, um ataque de corrida dele, que normalmente vai bater uns 6, 7 mil, com o crítico vai a 20. É uma parada absurda. O E2 dele também muda demais com o crítico. Então vai ser um campeão que, além de não fazer contato nos médios, é útil, vai ter muito, muito dano se você conseguir jogar certinho aqui. Mais um campeão que vai estar muito forte vai ser o Hyperion. Esse cara aqui, eu vi uns videozinhos dele R3 no BG e print, fazendo lutas em 25, 30 segundos. E é uma parada muito forte, eu acho esse cara muito bom. Eu quero muito duplicar o meu. Não sei porque que as estrelinhas não estão aparecendo aqui, mas ele não está duplicado. E eu queria muito duplicar o meu para poder botar R2, R3, sei lá. Eu gosto muito desse cara. E, cara, como eu falei, ele já bate muito forte. Você dá um pesado ali, acumula umas fúrias, intercepta o cara. O teu ataque básico vai estar batendo muito forte. O teu E2 vai estar batendo muito forte. Bota quebra de armadura, stuna. Então, se você conseguir combar certinho ali, você vai fazer lutas muito, muito rápido. É um cara muito, muito forte. Fechou? Cósmico também vai ganhar bastante nesse meta. Então, esse cara aqui, pra quem tem ele duplicado, fica meu pinguinho de inveja, porque eu queria muito ele. Partindo aqui para um campeões cósmicos que vão estar um pouco piorados, a gente vai começar com o Hércules. O Hércules, tem muita gente que fala que ele não serve para BG ou coisa do tipo. Eu discordo, acho ele um campeão muito forte para BG. Ah, não é melhor do que os caras que eu falei ali atrás, mas é muito bom. Só que ele depende bastante do dano secundário dele. Nem sempre você precisa farmar as 12 carguinhas dele, mas normalmente você vai farmar umas 5, 6 aí ao longo da luta. Então ele vai estar perdendo realmente bastante dano, porque ele não vai estar dando essa queima. Não vai ficar ruim, ele vai perder bem menos do que os próximos que eu vou mostrar, mas vai vai perder bastante do potencial dele. Acho que não vai ser um campeão que você vai querer escolher, a menos que você realmente não tenha outra opção. Um cara que sim vai morrer é o Galo. O Galo praticamente
como eu falei, todo campeão bate em ataque básico, todo campeão, praticamente nenhum campeão não vai dar dano assim, nenhum. Mas o Galan, praticamente todo o dano dele é na colheita, é na explosão de dano depois do E1 ou do E2 ali, depois de farmar as carguinhas. Então esse cara aí você pode manter ele no deck, tentar pegar alguém desprevenido na defesa, que às vezes ele pode encher o saco, mas no ataque ele realmente não vai estar fazendo ninguém. Outro campeão aí que nesse meta não vai estar funcionando é o Vox. O Vox desses aqui, eu sei que ele tem um ataque básico muito forte, eu já vi vídeo dele, ele bate realmente bem legal, eu não sei qual é a paradinha dele, ele ganha umas fúrias ali e tal, então o ataque básico dele já é bem forte, mas o principal é a degeneração que ele coloca, querendo ou não é a principal mecânica dele, e ele vai estar perdendo isso aí. Então pode ser que no ataque básico ele ainda bata legal, ainda dê um dano maneiro, mas ele vai estar perdendo a principal mecânica dele. E por último a gente tem o Venom. O Venom é um cara que ele vai continuar tendo a sua utilidade contra alguns techs ali, que ele não toma dano de poder, então ele faz legal a Penny, ele faz legal o Caveira ali, e contra as aranhas, que também não esquivam, mas o principal dano dele é sangramento, né? Quando você crita, ele vai botar sangramento, então é a principal fonte de dano dele e vai estar perdendo. Ele não vai ser um campeão lixo, porque ele ainda vai continuar tendo algumas utilidades, mas vai perder grande parte do dano. Então eu também recomendo que usem os outros que eu falei que são bons a ele. Vindo aqui para a classe tecnológica, o primeiro cara bem forte vai ser o Justiceiro 99. Da mesma forma que eu falei dos outros campeões que tem um aumento de dano no seu kit, esse cara é a mesma coisa. Ele tem 6.300 de avaliação de ataque e ganha 9.300 quando carrega a bateria. Então ele aumenta o ataque dele em mais de 100%, fica muito forte. E também depois do E2, que ele coloca uma quebra de armadura bem legal, de quase 4.000, ele chega a bater muito forte. O último hit do E2 dele crita 50 e poucos mil, e depois ele já bate quase 30 em cada médio. Então, geralmente você torce para aquele crit, nesse meta ele vai estar critando de certeza, então vai ser um campeão que vai estar muito forte, vai fazer praticamente qualquer um ali, E2, relíquia, sequência, acabou a luta. Uma das campeãs que eu acho que mais vai se beneficiar de todas é a Coração de Ferro. Eu acho que ela, junto com os mutantes ali, vai ser os que mais vão ganhar. Porque ela é uma campeã muito completa, ela tem muita utilidade, muita imunidade, ela bloqueia ataque não bloqueável, ela bloqueia ataque se não fazem contato, ela consegue aparar também. Ela tem redução, ela tem aumento de pressão de habilidade no bloqueio, então ela não toma neurochoque, ela vai counterar pó, ela vai counterar mercenário, ela faz muita coisa, só que parece que falta dano. Você farma ali um 2 e 1, bota uns 20 incinerar no cara e se o teu E2 não crita, parece que ela não dá dano. Então, isso aí vai estar resolvendo o principal problema dela. O E2 dela aqui aumenta muito a avaliação de ataque para cada debilitação do cara, e se você garante crítico, vai ser avassalador. Você vai dar uma sequência de E1, E2 e a luta vai acabar tranquilo. E outro carinha parecido com a Coração de Ferro vai ser o Warlock. Ele também é um campeão com muita imunidade, com muita utilidade. Ele vai ser um dos poucos counters do Sinistro nesse meta, assim, realmente bem poucos que vão conseguir fazer o sinistro, mas o problema dele é que ele é mão de alface, né? Ele tem pouco dano, ele só bate ali no E2 e depois do E2 ali enquanto o cara ataca a quebra de armadura, que não é uma coisa muito longa, né? Uma quebra de armadura de 10 segundos, então você vai ter ali pouco tempo para bater no cara, mas entregando essa garantia crítica, você vai estar suprindo um dos poucos defeitos desse cara, porque se esse cara tivesse um pouco mais de dano, ele seria fácil o top 1, tipo assim, unânime do tech, né? E estaria bem lá em cima no jogo. Ele é muito bom, mas eu acho que pela essa falta de dano, ele não fica no top 1 tech. E se ele tivesse um pouco mais de dano, ele seria. Então, com essa garantia crítica, ele vai ficar realmente bem forte. Partindo aqui para alguns campeões que vão estar perdendo, a gente vai ter o Homem-Formiga. Esse maluco, ele é um dos melhores híbridos do jogo. Ele é muito forte na defesa, muito forte no ataque. Pô, você consegue dar E1, E2, a luta acaba. Se for um cara com um pouquinho mais de vida, você dá 2 E1 e E2. É muito tranquilo. Mas o dano dele é todo do E2, que é um dano de queima. É esses dano direto, né? E não vai estar funcionando. Então ele vai continuar sendo um ótimo defensor, mas no ataque pode esquecer. Junto com ele, eu já vou trazer aqui o Caveira. É um caso parecido, ele é um híbrido excelente, um dos melhores do jogo. Eu considero ele top 1 ou 2 do tech do jogo. É ele e o Formiga ali brigando. E ele vai continuar sendo um excelente defensor, mas no ataque ele também é muito bom. Acho que o principal counter da Dominó no jogo. Só que ele depende de dano de choque no E2 e dano direto no E1. Então nenhum dos dois vai estar funcionando. Esse cara não vai servir para praticamente nada no ataque. Eu só vou usar ele no ataque por conta disso aqui,
ele vai conseguir botar um bloqueio de cura no pesado. Então, se eu não tiver ninguém para fazer o sinistro, eu vou acabar usando ele. E eu vou ter 12 segundos ali para tentar bater no sinistro só no ataque básico, causar o máximo de dano que eu conseguir e tentar capotar o cara que vai estar realmente difícil. Mas fora isso, Caveira não vai estar muito forte. O Nimrod é um campeão que ele é counter da Dominó, ele é counter de todos os mutantes. Contra não mutantes ele acaba sofrendo bastante, mas nesse meta, como o dano dele é totalmente de choque, ele também não vai estar funcionando. Ele tem o dano dele no E2, que é de choque, então infelizmente ele não vai fazer nada. Na defesa ele também não pega ninguém, então pode tirar ele do deck, que não vai servir para muita coisa. Esse maluco aqui é um pobre coitado. O Shocker não consegue bater crítico, então ele literalmente não vai dar dano nenhum. O máximo de dano que ele vai dar é o dano na relíquia, que vai dar uns 2000 de dano se critar. Então se você entrar numa luta usando esse cara, o teu adversário vai sair literalmente com 100% de vida. O Guardião é um outro caso que eu falei lá junto com a Tilt, que a Kabam vai dar ele pra todo mundo ali há uns 3, 4 meses atrás, e desde então esse cara praticamente não joga em nenhum meta aí do circuito. O dano dele é totalmente secundário e ele não crita, então vai ser literalmente a mesma coisa do Shocker, você vai entrar com ele e o cara vai sair full life. E na defesa, ele só vale se estiver bem duplicado, que ele vai conseguir incomodar, talvez estender um pouco a luta, mas no ataque é realmente inutilizável. Outro cara aqui é o Gatuno. Vocês estão vendo aí que a maioria dos counters da Dominó estão sendo mortos, né? O Nimrod, o Caveira, o Gatuno. Então, todos esses campeões que fazem a Dominó com muita facilidade dependem de debilitação. O Gatuno é mais um desses caras que bota muita. É degeneração, se eu não me engano, né? Então, é ruptura, foi mal. Então, esse cara também não vai estar funcionando. Então, eu vejo que a Dominó vai ser um problema grande nesse meta. Poucos campeões vão conseguir fazer ela, os counters dela vão estar bem fracos. Então, vai ser bem difícil. Vamos ver aí quem que a gente vai usar para fazer Dominó. Mas vai ser um campeão bem chatinho aqui. Porque mais uma campeã counter da Dominó vai estar fraca, que é a Shuri. A Shuri, ela tem sim o dano no E1 dela, que você consegue dar o E1 e ter os críticos já garantidos, então você nem vai precisar interceptar. Mas mesmo assim, eu falei com o pessoal aí que tem Shuri e o dano principal dela continua sendo choque. Você geralmente não quer ficar soltando vários E1 e daí depois bater crítico, até porque acaba sendo um especial demorado. Então ela perde o potencial de choque dela, que é bem legal. Eu acho que ela perde menos que os outros, porque o choque dela não é tão forte e ela não é tão dependente disso quanto o Nimrod, contra o Gatuno, contra o Caveira. Mas ela vai estar um pouco nerfada, então. Mas ainda é uma campeã boa na defesa que com certeza vai ajudar. Partindo aqui para a última classe, porque o vídeo já está longo. Como vocês estão vendo aí, eu estou falando de bastante campeões. Mas o primeiro místico aqui que vai estar muito forte é o Fanático. Ele nem precisava, ele já é um dos místicos mais fortes do jogo. E no BG ele é o mais forte incomparavelmente. Ele vai perder um pouquinho de dano secundário que ele tem no E2. Geralmente ele bate ali uns 10 mil em cada hit do E2 como dano direto. Mas ele vai estar ganhando a garantia crítica, que é literalmente tudo que ele precisa. Porque o meu é R2, e se ele crita qualquer hit do especial a mais de 50 mil, então você pode perder o dano direto ali, não tem problema. Você vai causar um E2 que vai dar mais de 150 mil de dano, e depois os ataques básicos com a Fúria, que também vão causar mais de 20 mil. E muita gente tem esse cara até R3, então literalmente você não precisa do desse dano de queima. Ele vai. Normalmente, se o fanático crita, ele faz lutas em 20, 30 segundos. E dessa vez ele vai ter o crítico garantido. Então as lutas dele vão ser sim em 30 segundos, sem precisar de sorte. Outro carinha muito legal com a melhoria crítica é o Sasquatch. O Sasquatch é o cara com mais vida no jogo, é um defensor bem chato, principalmente com a duplicação ali. Ele estende muito a luta, mas no ataque ele também é muito bom. Ele tem uma mecânica de ganhar avaliação de ataque no E2 para cada ruptura no cara, então fica bem interessante. E normalmente ele também precisa muito do crítico. Se você crita os dois primeiros hits do Sasquatch ali, você dá um dano muito absurdo. Então, se você tem a garantia crítica, você bota uns 5, 6 ruptura no cara e dá um E2 que cada hit vai bater muito forte. Eu não consigo mensurar quanto de dano vai ser, eu não tenho tanto conhecimento assim com o Sasquatch, o meu R1, mas eu sei que é muito forte. Já vi vídeo de Sasquatch, claro, farmado assim há muito tempo, mas que bate realmente muito forte no E2, dá mais de 1 milhão de dano. Então, vai ser um cara bem interessante. Maravilha? E por último, a gente vai ter aqui o Hintra.
O Hintra é um campeão que, assim como o Sasquatch, pouquíssima gente usa ele no ataque, ele é mais um defensor, mas acaba que ele eu sinto que é um cara que ele não entrega dificuldade nenhuma na luta. Se você tiver, nem precisa ser uma resposta científica, mas se você tiver qualquer campeão que não dependa de bônus, você vai fazer ele. Ele só come tempo, mas geralmente ele vai comer tempo. Você pode demorar 100 segundos para fazer ele e você vai sair full life. Então, acaba que é difícil ele ganhar rounds para você, porque ele só vai comer tempo, mas o cara não vai perder vida. Mas no ataque ele vai estar muito forte. Ele tem uma mecânica parecida com a do Sasquatch, de ganhar avaliação de ataque para cada debilitação do cara no E2. E também tem vídeos dele na raid batendo 7, 8 milhões num E2. Claro, a raid não é parâmetro, mas ele tem um E2 realmente muito forte, esse Karita. Então, ele vai dar praticamente K em qualquer um com esse E2 aí. Passando aqui para alguns campeões que vão se prejudicar. O primeiro vai ser o Lobinho. Esse cara aí, ele depende totalmente de debilitação. O E2 dele que bota as rupturas e também tem um dano direto. Quando tá com as 10 carguinhas ali, ele dá muito dano. Nos últimos 3 hits dele, dá quase 10 mil cada hit, fora as debilitações. Então o dano dele é praticamente todo secundário, todo vermelhinho, e não o críticozinho amarelo. Então esse cara vai estar bem fraco. Na defesa ele também não traz muito perigo. Eu já tirei o meu do deck, mesmo sendo R3, o que é uma pena. Outro campeão aí que vai estar perdendo, que eu já não jogo com ele faz um tempo. Ele depende muito do oponente ter bônus para dar todo o dano dele. E mesmo que o oponente tenha 1 milhão de bônus, o dano dele é secundário, de choque, de incinerar e de plasma. Então é mais um carinha aí que não vai estar servindo de nada nessa season, até porque ele é muito papel, ele praticamente não tem vida, não tem resistência, não serve de nada na defesa. Então pode tirar ele do deck que você não vai usar ele nunca. O Longshot é um dos meus campeões favoritos, eu gosto bastante dele. Eu faço bastante luta com ele. Se o cara ganha bônus, ou até se não ganha, ele tem o dano de sangramento no E1, tem todo o incinerar no E2, mas os dois danos são vermelhinhos, são danos diretos ou de debilitação, então infelizmente ele não vai estar servindo para muita coisa nesse meta também. A gente vai ter aqui também o Destruidor. O Destruidor é um boneco muito massa, que eu também queria ter pego no Titã, não consegui. Bonecão aqui bem legal, e que o dano dele vem todo do E2. Ele dá aquela queima bizarra no E2, então infelizmente ele também não vai estar funcionando. O ataque básico dele não vai ser o suficiente, porque a maior fonte de dano dele não vai estar dando dano nenhum. Show? E por último, a gente vai ter aqui a Kushala, campeã nova aí, não tão nova, mas uma campeã que é nem um pouco nova, né? Mas é uma campeã que é talvez a mística mais forte, a que faça mais coisas dentro do jogo. Tem imunidade, tem redução de pressão de habilidade, consegue fazer muita coisa com as bênçãos dela. Eu, como não tenho ela, nem 6 estrelas, eu tenho, mas não upei. Eu sei pouco sobre ela, mas sei que ela é talvez a melhor mística do jogo, realmente. Não no BG, que é o fanático, mas no geral do jogo. E nessa season ela não vai estar funcionando. O dano dela vem da farpa da alma ou do incinerar, se você usar E2 ou E1, e nenhum deles vai estar funcionando. Então, infelizmente, uma campeã muito legal, um design muito maneiro, mas que não vai estar. Não adianta deixar no deck. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Eu tentei falar de bastante campeões. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu quis falar um pouquinho sobre cada campeão que vai estar forte e fraco no meta. Então, eu espero que tenha ajudado você. Comenta aí se eu deixei algum campeão passar, se eu esqueci de alguém que vai estar muito insano ou que alguém que vai estar morto. Foi bastante campeão, então eu posso ter esquecido de algum. E comenta aí também que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Eu tô trazendo bastante coisa aí de vídeo de BG. Quando eu chegar no circuito, eu vou estar trazendo algumas partidas, montando o meu deck também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado aí pela atenção, por ter ficado até aqui. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, como eu disse, dá um comentário ali. E vejo você no próximo vídeo. Falou, até mais.